Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Também se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe um like positivo aí para ajudar o nosso canal a crescer. Você que já é inscrito no canal, nosso muito obrigado pela sua participação aqui sempre junto com a gente. Também deixe um like aí para ajudar o nosso canal. Atendendo a pedido dos meus inscritos, eu vou compartilhar essa receita desse pãozinho cozido no vapor, que é uma delícia. Assista esse vídeo até o fim, porque tem muitos detalhes que nós precisamos passar para vocês não terem dúvida na hora de fazer essa receita. Então, meus amores, fazer um pão caseiro é uma coisa super simples. Então, vamos fazer a receita na íntegra hoje. Eu coloquei nessa bacia meia xícara de leite, vou acrescentar 2 colherinhas de fermento biológico, 2 colherinhas de chá, vou acrescentar 1 colher de açúcar e vamos acrescentar essa misturinha 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Esta é a esponjinha do pão. Isso aqui é só mesmo para fazer a esponjinha. Então, nós mexemos aqui até dissolver o fermento. Misturar bem a farinha. Isso também aqui é um teste para... Se o fermento não tiver bom, a esponjinha não vai crescer, né? Então, se a esponjinha não cresceu, nem adianta fazer o pão, porque ele também não vai crescer. Então, a gente faz essa esponjinha... a gente chama ela de esponjinha, mas na realidade ela é quase um teste, né? E também é um arranque para o crescimento do pão. Já dissolveu bem, então agora a gente tampa essa esponjinha, essa misturinha com paninho e vamos aguardar pelo menos 1 hora para ela crescer. Já passou 1 hora, a esponjinha já cresceu, então agora eu vou acrescentar aqui o restante dos ingredientes. Esse pãozinho que eu estou fazendo é resultado de algumas reclamações que eu tive, que eu postei um short com esse pãozinho, só que eu não ensinei a receita, eu mostrei só o pãozinho já pronto. E teve bastante reclamação porque não tinha receita. Então agora eu estou cumprindo com o meu compromisso de deixar vocês sempre a par das coisas, tudo direitinho, fazendo esse pão com a receita integral do pãozinho cozido no vapor. Então, nessa esponjinha eu vou acrescentar 2 ovos. Não se preocupe de ficar anotando ingredientes, porque eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Meia xícara de manteiga, pode ser de porco, pode ser de leite, não tem problema nenhum, tá? Vamos acrescentar agora 4 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, isso vai depender do tamanho do ovo, né? A princípio, são 4 xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Pode ser cristal, pode ser mascavo. Esse não faz, pra mim não faz diferença. 1 colher de sobremesa de sal. Esse sal, como eu uso o sal marinho, ele é meio grosso, então eu vou dissolver no leite antes de colocar na massa. Aqui tá o leite já com o sal dissolvido. Então, coloca tudo na tigela e vamos dar uma misturada. Fica bem mais fácil assim, para a gente não ficar encontrando pedrinhas de sal no meio do pão. Nessa mistura, agora eu vou acrescentar a mesma medida que eu usei para colocar o fermento biológico, eu vou usar para colocar o fermento químico, que é aquele fermento de bolo. Eu uso os 2 fermentos para fazer o pão. Esse é o segredo do meu pão, viu, gente? Eu sempre misturo os 2 fermentos, porque o fermento biológico, quando a gente usa ele sozinho no pão caseiro, então o pão fica meio azedo. Então, quando a gente acrescenta o fermento o químico, ele quebra um pouco desse azedume do fermento biológico. Agora a gente vai amassar até ela formar uma massa que não gruda nas mãos, formar uma bolinha, né? Se vocês tiverem a maquininha de sovar, pode colocar na maquininha de sovar, tá? Eu sempre faço na maquininha de sovar. Hoje eu tô fazendo assim, só porque tem muita gente que não tem a maquininha de pão, né?
Por isso que eu tô fazendo assim, para mostrar que também dá para fazer manual, sem ser na maquininha de pão. Não é verdade? Então, nem todo mundo tem maquininha de pão em casa. Agora, aqui é só sovar. Enquanto ela estiver grudando nas mãos assim, ó, é sinal que ela tá precisando de farinha de trigo. Agora, eu vou passar a massa para a mesa e vou continuar sovando aqui em cima da mesa. Acrescentando a farinha aos pouquinhos. Pão não tem jeito, gente. Pão para sovar tem que ser na mão, que a gente precisa sentir a massa na mão. Agora, nós vamos sovar essa massa aqui pelo menos uns 10 minutos. E vamos deixar descansar. Depois que ela descansar uma meia hora, a gente sova novamente. Então, quanto mais sovar a massa, mais macio o pão vai ficar. E assim a gente vai sovando a massa até você sentir que ela tá uma massa lisa, uma massa bem gostosa. Vai precisar de um tiquinho mais de farinha, porque ainda tá grudando. Quando eu faço na maquininha de pão, eu faço eu uso só a parte de sovar. Eu não uso a maquininha para assar, nada disso. Isso porque eu não gosto, né? Quem quiser pode deixar, mas eu não gosto de usar a maquininha de pão para assar o pão, não. Então, quando eu faço na maquininha de pão, eu repito o processo 2 vezes. Quando ela para de sovar, que vai começar a crescer, eu vou lá, volto a maquininha no zero, para ela sovar mais um pouco. O ponto é esse, quando ela não gruda mais nas mãos, aí você faz um furinho e ela forma um umbiguinho. Esse é o ponto da massa. Ela não tá dura, mas também não tá grudando nas mãos. Agora eu vou devolver ela na bacia, vou tampar com pano e vamos esperar mais ou menos uns 40 minutos até que ela dobre de volume. A massa cresceu, dobrou de volume. Então, se quiser montar os pãozinhos agora, pode fazer. Mas eu gosto de sovar 2 vezes. Então, eu sovei a primeira vez, cresceu, agora eu vou sovar a segunda vez e botar para crescer. Só depois é que eu vou montar os pãozinhos. Nessa última sovada, em vez de colocar farinha, eu coloco um pouquinho de manteiga em cima da massa. Agora sova normalmente. Eu gosto que o pão fica bem macio, por isso que eu sovo 2 vezes. Mas se tiver com pressa, pode fazer na primeira crescida, já pode montar os pãezinhos. Eu prefiro assim. Demora um pouquinho mais, mas o sabor do pão é outro. A massa já cresceu pela segunda vez, agora é só modelar os pãezinhos. O outro a gente já assa direto, esse aqui a gente faz um pré-cozimento nele. Não é assado, é pré-cozido. Então, a gente vai cozinhar esse pãozinho em banho-maria. Vou deixar eles aqui crescer pelo menos uma meia hora, depois que eu sovei. E depois vou colocar para cozinhar no vapor. Esses são pãezinhos que depois, se você quiser comer ele só pré-cozido, é uma delícia. E se quiser assar também, depois que ele já estiver pré-cozido, também pode. Os pãezinhos já cresceram bastante, praticamente dobrou de volume. Então, agora eu vou colocar eles para cozinhar no vapor. Aqui eu tenho uma panela larga, bem aberta. Então, eu vou coloquei água nela e vou colocar uma bandeja aqui, que caiba aqui dentro. Eu tenho essa bandeja que cabe certinho aqui, ó. Unta a bandeja com óleo. Agora eu vou colocar os pãezinhos. Ele ainda cresce mais do que isso aqui, viu? Agora é só tampar. Depois que ele começa a ferver, a gente marca meia hora. Vai ficar meia hora aqui cozinhando. Depois de meia hora, eu vou abrir a panela. Olha que coisa mais linda, que espetáculo de pão. Então, agora eu vou tirar da bandeja, vou deixar esfriar, para depois embalar para congelar. Colocando a segunda fornada do pão. Novamente, eu marco meia hora para ele crescer. Aliás, para ele cozinhar. O pãozinho já esfriou. Agora é só colocar no saquinho e congelar. Pode ser guardado por até 6 meses. E esse pãozinho é muito prático, porque você tendo ele no freezer, você pode fazer pão com alho, você pode fazer sanduíche, você pode rechear ele com carne louca. Dá para fazer muita coisa com esse pãozinho assado no vapor.
E se você quiser que ele crie uma casquinha, que ele fique crocante, só passar manteiga e botar no forninho, ele fica crocante do mesmo jeito. Passa a manteiga, põe no forninho, ele fica crocante. Então, é muito prático ter esse tipo de pãozinho no nosso freezer guardado para uma hora de emergência. Dá para fazer torta com ele, dá para fazer pão de alho, dá para fazer sanduíche, dá para fazer muita coisa. Eu cortei um só para mostrar para vocês a maciez que fica esse pão. Então, meus amores, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um abraço a todos, espero que vocês curtam, que compartilhem essa receita com as pessoas das suas famílias. E até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.